Fala galera, tudo bem com vocês? Matheus da Zermatt trazendo mais um estudo de mercado. Hoje para a gente comentar aí sobre o pregão do dia 24 de maio, terça-feira, dia em que o mercado desenhou excelentes entradas para a gente, seguindo as teorias de Smart Money. Então eu vou comentar um pouco mais. Então, antes de tudo, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal, compartilharem esse conteúdo com outras pessoas que, assim como vocês, querem evoluir aí no mercado, querem ter um novo entendimento seguindo a leitura conforme os big players, conforme as grandes instituições. Beleza? Bom, vamos lá. Antes do pregão abrir, a sua preparação deveria começar com o seguinte, né? É sempre interessante, eu utilizo aí o TradingView para fazer os desenhos, né? É muito mais interessante você estar sempre observando o mercado e desenhando, né? É o que realmente te ajuda bastante, até porque eu utilizo o Profit para operar, porém não consigo desenhar ali, consigo ter um entendimento tão fácil, né? Então eu prefiro o TradingView por conta disso. Fica a dica aí para vocês. Mercado trabalhando nessa estrutura de alta, né? Rompendo topos, deixando fundos também cada vez mais altos. E aí a gente teria também as regiões demarcadas de máximas e mínimas mais relevantes. Então, assim que o mercado perdesse algum fundo ou ganhasse algum topo, a gente poderia ter um entendimento aí da movimentação. A gente está sempre procurando operar buscando essas regiões de extremidades, porque a gente não quer ficar operando aqui no meio perdido, sem muita referência. Então é interessante a gente aguardar algo acontecendo nessas regiões. Bom, o mercado iniciou num gap de baixa, perdendo ali uma região chave, né, um key level, dando ali a entender que o mercado pudesse trabalhar numa pequena movimentação de correção, né, um movimento de baixa, e depois ele até confirma com um boss, né? Então, se a gente parar para deixar aqui sinalizado, a gente tem um choque nessa região aqui, e logo em seguida nós temos a formação de um boss ali para baixo, que eu vou deixar também sinalizado para vocês da seguinte forma. Então, assim que a gente tem um choque, né, normalmente nós temos o boss, o que confirma ali essa movimentação para a gente. Então, o boss seria neste ponto aqui inferior, quando ele rompesse ali. Realmente ele está confirmando que o mercado pode dar uma oportunidade na venda. E logo em seguida, apesar dessa alta, isso se chama mitigação ou inducement, porque a gente tem o preço trabalhando nessa pequena movimentação de alta, porém não o interesse real do preço dos big players. E por que que isso fica visível? Porque nesse ponto é interessante também você utilizar o Times and Trades, se você tiver na sua ferramenta, para analisar quem está comprando e quem está vendendo muito ali. Se a gente parasse para observar, as corretoras com maior números de CPFs aí na bolsa de pequenos traders estavam comprando, então estavam acreditando ali que o mercado pudesse estar numa região de suporte, trabalhando com pivôs de alta, preço se valorizando, então muita gente comprando e deixando stops abaixo aí desses pivôs formados, o que transforma toda essa região numa piscina de liquidez que o mercado pode buscar aí, bastando alguém interessado em derrubar esse preço. E você vê isso acontecendo e dando origem aí justamente à nossa primeira oportunidade, que você teria demarcado também essa região de máxima. Para quem já assistiu os vídeos, sabe como funciona um fake out. E aí é justamente isso que a gente tem aqui. Então, o mercado rompe essa máxima do dia, a princípio, a primeira máxima do dia, e volta novamente abaixo dessa região. Então você vê que o mercado fecha um candle abaixo, e aí você teria mais ou menos a operação desenhada com stop de 190, 200 pontos ali. Se você não tivesse entrado nesse candle que fechou assim, bem em cima da linha, você poderia até aguardar aqui nesse reteste com este pavio para fazer a sua entrada. Então você teria ali
até um stop um pouquinho menor, né, cerca de 180 e 170 pontos de stop, para buscar uma operação com cerca de 640 pontos. Então você vê que essa operação foi perfeita, porque em cerca de 3 a 4 minutos aqui você teve o seu alvo atingido. Então, enquanto muitas pessoas e pequenos operadores estão comprando, estão acreditando, aqui estão no famoso tô rico, tô pobre, demorando para o preço se desenvolver, tá ali 1 hora pendurado naquela operação, em cerca de 3 minutos você pega um trade aí e faz 640 pontos. É excelente isso, não é? Bom, para quem já viu também lá no Instagram, a região de order block, relevante. Então, a partir desse último candle positivo, a gente teve origem a este rompimento deste fundo. Então, é interessante que a gente demarque essa região, ou esse último candle positivo, que ele pode servir como order block, ou seja, uma região onde as ordens que não foram completamente preenchidas nessa venda da grande instituição podem ser realizadas, né? Assim como a defesa de posição da instituição que fez essa grande venda, até porque ele não pode deixar o preço voltar lá para cima, ele não quer ficar com o preço contra, ele tem que colocar mais combustível no mercado, colocar mais ordens de venda aí nesse mercado para defender a sua posição. E você tem a sua segunda oportunidade de venda, assim que o mercado faz o toque, deixando esse candle interessante aí para a gente fazer a nossa venda. Então você teria ali cerca de 160 pontos de stop, buscando a região de fundo por volta dessa pontuação, mais 640 pontos. Então duas operações aí dando 640 pontos, né? Essa primeira e essa segunda. Uma relação de risco-retorno de 4 para 1 e aqui você tem 3,5 para 1. Bom, o mercado se desenvolve um pouco mais e aí você vai atualizando também as regiões mais relevantes. Lembrando, a gente não tinha marcado as regiões de máximas e mínimas do dia anterior, então aqui a gente vai relevando, aliás, vai atualizando conforme o mercado vai se desenvolvendo. Então a gente tem essa região de mínima que foi rompida, e aí a gente começa a observar também que o mercado, apesar dele encostar nessa região, ele não continua uma movimentação ali de um reteste confirmando uma movimentação de baixa. Pelo contrário, ele faz um candle fechando acima dessa região que caracteriza ali possivelmente uma manipulação de fundo, a formação de um spring, onde você poderia ter uma oportunidade de compra assim que o mercado fechasse novamente acima dessa região, deixando seu stop abaixo e buscando alvos das máximas, né, ou nos topos ali mais relevantes. Então você teria essa primeira região ou a região lá de cima, né, ou também neste outro order block, né, porque o mercado novamente fez o rompimento deste fundo aqui embaixo, deixando este order block. E aí você teria também uma possível posição até aqui com 680, 690 pontos de alvo. Porém, aqui não fica tão interessante, porque esse tipo de operação ele está dando um stop muito caro aí pra gente, até um pouco maior se a gente for corrigir aqui, ó, cerca de 280, 270 pontos praticamente de stop. Então seu gerenciamento de risco já não fica tão interessante. E aí é onde você tem a oportunidade de fazer uma sniper entry. E aí como que a gente calcula essa região chamada Golden Zone? Então você teria a região de entrada neste candle assim que ele fechasse acima da região. E aí você pode puxar o Fibonacci até onde seria a região de stop. E aí você tem a sua Golden Zone. Apresento a vocês a Golden Zone. Para quem não tinha assistido o último vídeo, ou para quem já assistiu, já sabe mais ou menos como que se comporta
o preço nessa região, né? Praticamente um teste de demanda ali novamente do player que jogou o preço novamente para cima. Ele está defendendo a posição dele, e aí você tem essa região intermediária desse Fibonacci entre a sua entrada e seu stop demarcada e sinalizada para você poder fazer uma operação. Então assim que o mercado toca naquela região e fecha um candle, eu gosto de aguardar ali até que um candle feche novamente fora dessa região para você poder arriscar uma operação na compra. E aí você teria um stop cerca de 110 pontos ali para buscar. Olhem só que ótima relação de risco e retorno até essa região do order block, 750 pontos. Então, a não ser que você pegasse e parasse, eu preferi parar nesse ponto aqui desse order block, mas se você tivesse levado o seu trade até realmente a nova máxima do dia, você vê que o mercado realmente foi buscar cerca de 1.200 pontos. Então, essa é a famosa sniper entry aí na formação desse spring. Você teria pego aí toda essa pontuação até lá em cima. Olha só, que trade bonito, hein? Esses trades não acontecem todos os dias, por isso que eu falei que o dia 24 de maio era tão especial assim para vocês. Bom, dando ali continuidade à nossa explicação, o mercado se desenvolveu. A partir desse ponto já não tínhamos ali tantas movimentações interessantes, até porque você acompanhando ali o horário também já é quase 1 da tarde. Normalmente eu gosto de ficar no mercado somente até o meio-dia. Porém, no período da tarde, com a formação deste topo duplo, se a gente parar para analisar, a gente tem esse topo duplo aqui. Então, isso significa que há dinheiro aqui em cima. Muito dinheiro sendo apostado. Muita gente vendendo, deixando ordens de stop ali acima, né, para serem capturadas, estopadas, né, até que o mercado realmente se desenvolva. E aí você vê que o mercado dá uma nova oportunidade aqui de um fake out, onde você tem mais uma entrada na venda da seguinte forma. Então, esse candle fechou abaixo da região da linha demarcada, cerca de 180, 190 pontos de stop. E aí, como alvo, o que você tem que analisar aqui? Você tem que analisar tudo que está à sua esquerda. Como já são aqui, olhando aqui para baixo, né, pessoal? Caso vocês não consigam localizar. São cerca de 3 da tarde, né, 3h15 da tarde. O mercado já correu muito por essa região, né? Então os alvos acabam ficando mais curtos também, porque os nossos pontos de referência são vários. Então o caminho já está um pouco sujo aí pra gente. E aí você tem que considerar novas regiões de alvo. Então você teria essa região desse order block, né? Até porque o mercado, essa foi a última região ali com candles negativos antes deste rompimento. Novamente, voltando ao vídeo que eu gravei e deixei lá no Instagram explicando sobre order blocks. Então você teria order block nessa região como alvo, pegando ali mais 350 pontos, uma forma bem prática também, um trade bem rápido se desenvolvendo, ou então segurando o seu trade até essa outra região aqui de order block, né? Que foi uma pequena consolidação. E aí a gente volta naquele assunto que talvez algumas pessoas ainda não tenham ouvido, é que o order block, ele pode ser os últimos candles contrários à movimentação que a gente está olhando, ou aquela região que parece uma pequena consolidação, né, onde houve muita negociação acontecendo, né? Então você vê que o mercado, você poderia até segurar esse trade até ali abaixo, né? Olha só, você teria aí mais cerca de 520 pontos. Mas vamos considerar somente até essa região aqui, mais 320, até porque você já teria pego uma excelente pontuação ao longo do dia. E aí, se a gente jogar isso para o tempo gráfico de 5 minutos, vocês vão ver que interessante, né?
você vê que o mercado realmente dá esse order block, né? Então a gente tem esse order block superior aqui, né? Então o último candle negativo antes deste rompimento, e também esse último candle também vendedor também. Então seria esse primeiro order block e o segundo order block. E aí seria interessante da gente fazer uma compra. Mas qual order block que eu poderia selecionar aqui, Matheus? Será que eu levaria um stop? Levaria um stop, não tem problema. Stop não vai te fazer e te trazer tantos problemas, né? Deixa eu só puxar para cá, porque agora ele foi longe demais. E aí, se a gente parar para analisar, voltando aqui para um minuto, novamente, no toque desse order block, você poderia ter feito uma compra ali, né? O mercado voltou, deixou aqui um candle novamente acima dessa região, você levaria um stop aqui, caso você tivesse buscado essa região de máxima aqui de cima, né? Então, você teria ali tentado buscar 410 pontos, ia levar um stop de 140 pontos, tranquilo, você já está com mais de 2.000 pontos, perder 140 não vai fazer tanta diferença. E aí até poderia, novamente, olha que importante o gerenciamento, porque se você acha que se doeu demais porque levou um stop, você tivesse realizado novamente uma entrada aqui embaixo, nesse segundo order block, assim que o preço para nessa região e fecha um candle acima, você teria um novo trade acontecendo, né? Até essa mesma região de alvo. Então você teria ali mais 650 pontos correndo um stop, correndo o risco do stop de 200 pontos. Então, gente, praticamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, peço que escrevam aqui nos comentários ou mande uma DM no perfil do Instagram que eu vou deixar demarcado aqui na descrição para vocês. Beleza? Espero que não tenha ficado tão longo também, mas não tinha como trazer mais detalhes sem o vídeo ficar tão completo assim. Beleza? Grande abraço, até a próxima e até mais.